E agora vamos fazer um breve apanhado mesmo sobre a anatomia, e aí a gente vai se ater um pouquinho na coluna lombar, na transição lombo-sacral, só para refrescar na nossa cabeça as estruturas acometidas no caso de estenose tanto central quanto estenose foraminal. Então vamos lembrar das partes mais importantes aqui da nossa vértebra, que existe o corpo vertebral, né, o maciço ósseo que faz a sustentação anterior da coluna vertebral. Lembrando que uma vértebra, um corpo vertebral, ele se relaciona com o corpo vertebral adjacente, tendo interposto entre eles o disco intervertebral funcionando aí como um amortecedor nessa região. Existe o processo espinhoso, que é essa estrutura posterior, que basicamente é o quê? A pontinha do processo espinhoso é aquela região que nós tocamos quando palpamos as nossas costas. Então, quando você passa o dedo nas costas, está sentindo a ponta dos processos espinhosos. Esses são os elementos posteriores da vértebra. Ligando os elementos anteriores, né, o elemento anterior, o corpo vertebral, ao processo espinhoso, existe a lâmina e existe o pedículo. Então, o canal vertebral, ele é delimitado aqui centralmente, ele tem essa forma, de certa forma, triangular, delimitado anteriormente pelo corpo vertebral, lateralmente pelos pedículos e as lâminas, né? E aqui o processo espinhoso ele já é uma estrutura mais superficial, posterior do corpo. Então isso é a imagem que nós precisamos ter para lembrar do canal vertebral. E o forame? O forame, na nossa imagem da direita do diapositivo, é o orifício por onde a raiz nervosa deixa a coluna. Então a raiz nervosa ela sai pelo forame. Quais são as delimitações do forame intervertebral? A faceta articular na região posterior, lembram? A articulação, né, que articula um corpo vertebral em relação ao outro. O pedículo abaixo e anteriormente o disco intervertebral. Então essas são as estruturas que delimitam o forame, o buraquinho que a raiz nervosa tem para deixar a coluna.